Fala galera, nessa aula a gente vai ver a resolução dos exercícios 34 e 35 do Vestibulinho ETEC 2017, segundo semestre, beleza? O que você precisa saber para resolver exercícios desse tipo? Você precisa saber geometria plana, você precisa saber objetos geométricos planos, círculo, quadrado, triângulo, quadrilátero, a gente vai ver tudo isso aqui, tá? Então o texto tem um textinho aqui que inspira esses dois exercícios. Vamos começar pela leitura dele. O Tangram é um quebra-cabeça chinês e há uma lenda sobre esse quebra-cabeça que afirma que um jovem chinês, ao despedir-se de seu mestre para uma longa viagem pelo mundo, recebeu uma tábua quadrada cortada em 7 peças, sendo um quadrado, um paralelogramo e 5 triângulos. Assim, o discípulo poderia reorganizá-los para registrar todas as belezas da vida. Lendas e histórias como essa sempre cercam a origem de objetos ou fatos, a respeito da qual temos pouco conhecimento, como é o caso do Tangram. Se é ou não uma história verdadeira, pouco importa, o que vale é a magia própria dos mitos e lendas. Então, a primeira pergunta é, a partir das informações do texto, as peças do Tangram são, e aí a gente tem que dizer aqui o que significa aqui. Ele fala que tem um quadrado, um paralelogramo e 5 triângulos. Primeiro a gente precisa entender o que são isso daqui, né? Quadrado, a gente conhece um quadrado, né? Vamos primeiro começar daqui, para a gente poder traduzir para isso aqui. Um quadrado é o quê? É uma figura geométrica plana, com 4 lados. Além de ter 4 lados, esses 4 lados são iguais. Então, se aqui mede 5, por exemplo, aqui também vai medir 5. Assim como aqui, assim como aqui. E aí ele fala que, além de um quadrado, tem um paralelogramo. O que é um paralelogramo? Um paralelogramo é uma figura cujo ambos os lados são paralelos entre si. Então aqui o paralelogramo aqui nesse caso é esse cara aqui, ó, tá vendo essa perna? A perna do cara, o rabo do gato. Então o paralelogramo é esse cara. Dá para desenhar ele mais ou menos aqui. É como se eu pegasse um retângulo e desse uma entortada nele de propósito. Então, qual que é a definição de um paralelogramo? Um quadrado, a gente já viu que é 4 lados iguais. E 4 ângulos retos. Então, esse ângulo aqui, ó, precisa ser um ângulo de 90 graus. Senão, não é um quadrado. Beleza? E qual que é a definição de um paralelogramo? Um paralelogramo ele tem lados paralelos. Então, esse lado é paralelo a esse. E esse lado aqui é paralelo a esse. O que é paralelo? Duas coisas paralelas são duas coisas que nunca vão se encontrar, porque elas estão exatamente no mesmo plano. Então, se eu desenhar, por exemplo, essa linha e eu desenhar essa linha, essas linhas são paralelas? Não, porque se eu continuar fazendo essas linhas retas aqui, ó, em algum momento elas se encontram. Então essas linhas não são paralelas, beleza? Ah, e então é só fazer as linhas assim, né? Porque se eu continuar elas nunca vão se encontrar. Só que elas também podem se esticar para trás. E aí elas se encontram aqui. Então essas também não são retas paralelas. Paralelo é quando eu tenho duas retas que estão na mesma direção e sentido e que eu posso prolongar elas para frente ou para trás o quanto eu quiser e elas nunca vão se tocar. Tá bom? Então isso que é um paralelogramo. Esse lado aqui, o lado 1 é paralelo. Só que se a gente perceber, um quadrado também é um paralelogramo. Então o quadrado ele se encaixa nas definições de paralelogramo, porque ele tem esse lado paralelo a esse e o lado de cima paralelo ao lado de baixo. Então a gente vê que as coisas não precisam ser chamadas de um nome só. Basta saber se está dentro ou não da definição.
Mas continuando aqui, ele fala que tem um quadrado, um paralelogramo e 5 triângulos. O que é um triângulo, né? Um triângulo a gente conhece bem, é esse cara aqui. Mas por que ele chama triângulo? Porque dentro de um triângulo existem 3 ângulos. Então aqui tem um ângulo 1, aqui tem um ângulo 2, 3. Então esses 3 ângulos formam um triângulo. Ah, Gabriel, então um triângulo chama triângulo por conta que ele tem 3 ângulos internos? Exatamente isso. Então, a gente podia chamar um quadrado de quadrângulo. Se você chamar o quadrado de quadrângulo. Ou melhor, um quadrado também encaixa na definição de um quadrângulo. Então a gente já viu 3 formas de chamar esse cara aqui: quadrado, paralelogramo e quadrângulo. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque a questão é justamente essa pegadinha. Ele quer falar, as peças são, e aí você tem que meio que traduzir para outros nomes essas mesmas peças. Beleza? Então aqui ele fala, essas peças são 7 polígonos côncavos. Então, o que é um polígono côncavo? Um polígono, ele é uma figura formada por vários segmentos de reta, por exemplo. Isso aqui, ó, é um polígono. Isso aqui é um polígono também, porque é formado por vários segmentos de reta. Não é, porque além de ele ser formado por vários segmentos de reta, o polígono ele tem que ser fechado, tá bom? Como isso daqui está aberto, isso daqui não caracteriza como polígono. E agora o que é polígono convexo, ou melhor, polígono côncavo, né, que a alternativa A fala. Um polígono côncavo é uma estrutura feita de segmentos de reta fechada, porém ela tem um ângulo fechado aqui, né? Ou seja, um dos ângulos internos é maior que 90 graus. Então, se você parar para analisar, ó, esse ângulo é menor que 90 graus, esse ângulo é menor, esse ângulo é menor, esse ângulo é menor, esse ângulo é exatamente igual a 90. Um triângulo, esse ângulo é menor que 90, menor que 90, menor que 90. Mas esse ângulo aqui, ó, é maior que 90. Então, esse cara aqui vai ser um polígono côncavo. E a gente não vê esse caso nessas figuras. Então a A está errada, não são 7 polígonos côncavos, está errado. Aí ele fala, é formado de apenas triângulos isósceles. Não, primeiro que ele fala que tem quadrado aqui, então não são só triângulos. E lembrando, um triângulo isósceles é um triângulo cujos 3 lados têm o mesmo tamanho. Então isso aqui tem 5, aqui também tem 5 e aqui também tem 5. Tá? Iso significa igual. Iso significa igual. Então, não são feitos só de triângulos, tá? Incorreto. Não pode ser AB também. Apenas quadriláteros regulares. Então, primeiro, o que é um quadrilátero? Um quadrilátero é uma figura que tem 4 lados. Quadrado é um quadrilátero, então tá aí outro nome para o quadrado. Paralelogramo, quadrado, quadrângulo. Esse cara aqui é um quadrilátero também. O quadrado é um quadrilátero, o paralelogramo é um quadrilátero, basta ter 4 lados. Mas não são só quadriláteros, porque a gente sabe que tem 5 triângulos no meio, então não pode ser esse cara. AD, 2 trapézios e 5 triângulos. O que é um trapézio? Um trapézio é uma figura assim, que parece um ferro de passar roupa. Ele é uma figura, ou então assim, ó, um trapézio também pode ser assim, tá? Ele é uma figura, não é um paralelogramo, tá? Porque esse cara não é paralelo desse, mas é um quadrilátero, tem 4 lados, certo? Ele fala, tem 2 trapézios e 5 triângulos. 5 triângulos confere. Ele fala aqui, ó, 5 triângulos. Mas não tem 2 trapézios. Tem apenas um trapézio, que é o paralelogramo, mas o quadrado não pode ser encaixado como trapézio, por quê? O trapézio, esse lado aqui, ó, não é igual a esse lado. Ele é irregular. E esse lado aqui não é igual a esse lado também. Então, um quadrado não é um trapézio. Está incorreto. Então, na verdade, aqui por eliminação só sobrou a E. A E fala 2 quadriláteros e 5 triângulos.
Mas agora que a gente já aprendeu tudo sobre geometria plana, a gente consegue dizer por que é AE, né? Porque ele fala, ó, dois quadriláteros. O que é um quadrilátero? Figura com quatro lados. Então, aqui tem o paralelogramo, que é um quadrilátero, confere, e tem um quadrado, que também é um quadrilátero, também confere. Então, são dois quadriláteros e cinco triângulos. Cinco triângulos ele já fala direto que tem. Então, é por isso que é AE, beleza? Sei que eu demorei 10 minutos aqui para explicar só essa 35, porque não adianta nada, só essa 34, né, na verdade, porque não adianta nada eu chegar aqui e falar, ah, galera, é AE porque um quadrado e um paralelogramo são quadriláteros. Eu acho que não passa tanta informação assim. Então agora você descobriu por que um triângulo chama triângulo, o que é um polígono, o que é um polígono côncavo, o que é um paralelogramo. Agora você tem mais repertório. Mas vamos lá, vamos continuar. Aqui ele fala na questão 35, né? Observe o tangram em uma possível disposição de suas peças. Então aqui tem um certo tangram, que tem aqui um triângulo, outro triângulo, aqui tem um quadrado, um triângulo, aqui tem um paralelogramo e aqui tem outro triângulo. Aí ele dá algumas dicas, né? Ele fala, ó, a linha QS é paralela ao segmento BD. Então, QS vai estar justamente aqui, ó, QS. QS é paralelo a BD. BD está bem aqui. O que mais que ele fala? Ele fala, o polígono ABCD e OPQR são quadrados. Então o ABCD é esse cara que está por fora aqui de tudo. E o OPQR é esse cara que está bem aqui, ó, OPQR. Ele fala, ó, esses dois caras são quadrados, beleza? Quatro lados iguais, quatro ângulos de 90 graus. Aí ele fala que S é o ponto médio do segmento CD. Então, o segmento CD é esse segmento aqui, ó, C até D. Segmento CD. E aqui tem o ponto S que eu cobri. Esse ponto aqui está bem na metade do segmento CD. Tá bom? E P é o ponto médio do segmento OB. Então aqui P está bem na metade do segmento OB. O que mais que ele fala? O é o ponto médio de BD. Então O está bem na metade de BD, que é esse cara que passa aqui, é a diagonal, né? Ele fala tudo isso para quê? Porque ele vai pedir para a gente a área do quadrado OPQR. A área do quadrado, o quadrado OPQR é esse cara que está bem aqui, ó. Para a gente descobrir essa área, ele dá uma dica. Ele fala, ó, o triângulo ABO tem 16 centímetros quadrados. Então, o triângulo ABO, que é esse cara bem aqui, esse triângulo ABO tem 16 centímetros quadrados. Qual que é a área do quadrado OPQR? Então, vamos lá. Galera, aqui a gente vai precisar do conceito de área de figuras planas, tá? Novamente, geometria plana. Tem que estudar qual que é a área de um triângulo, a área de um quadrado, a área de um círculo, beleza? Então, aqui eu tenho um triângulo e com todas as dicas que ele me deu, eu sei que esse é um triângulo retângulo. Então, um triângulo retângulo, a área de um triângulo retângulo é lado vezes lado dividido por 2. É metade da área de um quadrado, né? Um quadrado seria lado vezes lado. Então, vamos lá. Se essa é a área, vamos calcular aqui, né? Quanto que isso daria em número. Eu sei que lado ao quadrado dá 16, porque ele me fala, ó, a área do triângulo deu 16. Então eu sei que lado vezes lado está dando 16. Show? Show. O que isso significa? Significa que se eu passar o 2 para lá, eu vou ter que o lado ao quadrado dá 2. E o que isso significa? Significa que se eu tirar a raiz aqui dos dois lados, né, o lado é igual à raiz de 32. Show? Raiz de 32, a gente pode
Cara, o que é 32, né? 32 nada mais é que 8 vezes 4. Concorda? 8 vezes 4 dá 32. Então a gente consegue simplificar esse raiz de 32 por raiz de 8 vezes raiz de 4. Só que raiz de 8 eu não sei quanto é, mas raiz de 4 eu sei. Raiz de 4 é 2, né? Por quê? 2 vezes 2 é 4. Então, eu posso simplificar por 2, que multiplica raiz de 8. Beleza? Porém, ainda dá para simplificar mais ainda. Porque, novamente, 8. Quem que é 8? 8 é nada mais, nada menos que 2 vezes 4, né? Na verdade, a gente podia simplificar aqui de trás, assim. Ó, vou apagar só para mostrar para vocês a forma mais fácil de simplificar. O que é 32? 32 é 2 vezes 16. Assim fica melhor. 2 vezes 16. Então, eu posso dividir em raiz de 2, que multiplica raiz de 16. Raiz de 16 eu sei quanto é. É 4. Porque 4 vezes 4 dá 16. Então, vai ficar 4, que multiplica raiz de 2. Então, esse é o tamanho do lado desse meu triângulo aqui, ó. Então, tá vendo toda essa extensão aqui do triângulo? Toda essa extensão tem tamanho 4 vezes raiz de 2. Por que isso é importante? Porque também esse lado também é esse lado aqui, ó. Esse lado. Esses dois lados são iguais. Vou aproximar. Esses dois lados são iguais e adivinha só. Esse cara aqui, ó, que é o meu quadrado, o lado do meu quadrado é exatamente metade do lado do meu triângulo. Então, se o meu triângulo tem lado 4 vezes raiz de 2, o meu quadrado que tem metade do tamanho, porque metade, aqui ele fala, ó, o ponto P é o ponto médio de OB. Aqui tá meio difícil de ver, mas o OB é esse cara aqui, ó, OB. E aqui tem o ponto P que eu cobri de tinta. Então, se o ponto P está bem no meio, então o lado do meu quadrado vai ser metade do lado do meu triângulo. Como o lado do meu triângulo é 4 vezes raiz de 2, então o lado do quadrado, eu vou chamar de LQ, vai ser 4 raiz de 2 dividido por 2, metade, certo? Aqui vai 4 dividido por 2 dá 2, então o lado do meu quadrado é 2 que multiplica raiz de 2, beleza? E agora, galera, se eu já tenho o lado do quadrado, como é que eu faço para achar a área dele? Vezes lado, certo? A área do quadrado é lado vezes lado. Ou seja, 2 raiz de 2, que multiplica 2 raiz de 2. Então, quanto que isso vai dar? Isso vai dar 4. Raiz que multiplica raiz, simplesmente some a raiz, né? Então, vai ficar 4 vezes 2. No final das contas, dá 8. Então, eu achei aqui que a área do meu quadrado é 8. Então, recapitulando, como que eu achei isso? Vamos lá. A gente tinha a área desse triângulo. Com a área desse triângulo, a gente achou o lado desse triângulo, utilizando essas relações aqui, né? Essas relações aqui de o triângulo é lado vezes lado dividido por 2, etc. Passa para lá, passa para cá, a gente achou o lado do triângulo. Pelas dicas aqui que o problema me deu, eu descobri que o lado do quadrado é exatamente metade do lado do triângulo. E depois que eu descobri o lado, elevei ao quadrado. Ou multipliquei lado vezes lado. Então, no final das contas aqui, a alternativa correta é a alternativa D. Esse é um exercício um pouquinho mais chato, mas se você manja de área de figuras planas, não era um exercício tão difícil, tá? Ele só é um pouquinho mais chato por conta de todas essas relações aqui que a gente tem que levar em consideração. Mas é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu sei que ficou mais longo do que eu geralmente faço, mas é uma matéria que eu acho importante, sempre cai na ETEC. E melhor do que só dizer qual a resposta do exercício é te levar até a resposta, passo a passo. Então, muito obrigado. Deixe qualquer comentário, qualquer feedback, qualquer coisa que você queira saber, pode pôr aqui nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.